lugar, quero agradecer a presença de todos nesse 11º ciclo de conferências e interferências do CEPEDAL, agradecer ao campus e ao Seychelles pelo apoio da organização do evento, a equipe do CEPEDAL também que se envolveu nessa organização, ao Aloysio Palmaro, da professora Carla, por terem aceitado o convite de realizar essa palestra no dia de hoje, e informar e dizer a todos que não é só a palestra que traz o Aloysio aqui, mas também a oficialização, né, da doação de um conjunto de documentos que o Aloysio guardou ao longo da sua trajetória e que ele, então, doou ao CEPEDAL e a gente, ao longo dos últimos meses, ele vem trabalhando na organização, catalogação e digitalização dessa documentação e ela já está disponível aos pesquisadores, né, para realizar as suas pesquisas. Ao longo da fala, provavelmente ele vai falar um pouco sobre essa documentação, a professora Carla vai apresentar um pouco ela também, né? E, enfim, diante dessas palavras iniciais, desses agradecimentos, eu chamo a Carla e o Aloysio para compor a mesa. Dar início ao 11º ciclo de conferências e interferências do CEPEDAL, que tem o título Memória, Verdade e Justiça, as políticas de memória no Brasil pós-ditadura. Mas como também o professor Márcio já disse, nós vamos estar aqui conversando sobre a documentação e sobre a trajetória de um grande militante dos direitos humanos no Brasil. Não só no Brasil, né, mas também na tríplice fronteira, pelo menos, né, em outros países também na América Latina. Aloysio Ferreira Palmar é um militante então, dos direitos humanos. Ele é mais conhecido recentemente por ter escrito esse livro, Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos. É um livro que já, infelizmente, está esgotado, mas também é bom porque significa que muitas pessoas têm acesso e leem o trabalho que o Aloysio fez. E esse trabalho dá um pouco a indicação de uma vasta militância do Aloysio, né, que veio lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para Foz do Iguaçu, mas que passou por vários lugares aqui no oeste do Paraná e teve uma militância bastante diversificada, vamos dizer assim, no oeste do Paraná, desde o MR8, né, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e também teve depois, acredito que ele vai falar um pouco da trajetória em outras organizações também que ele teve na vida dele, na PPR, e também essa militância posterior à própria ditadura, ou já dentro da ditadura, essa militância pelos direitos humanos e pela recuperação da memória e da história, e também por um fator muito importante
lutamos tanto pela memória, quanto pela história, quanto historiadores, mas o problema da justiça, quando a gente está dando conta de um assunto como o assunto da ditadura, ele é um problema candente. Em que sentido? Justamente no sentido de que uma das práticas centrais da ditadura brasileira foi o desaparecimento, né? Foi uma prática de esconder, inclusive, as mortes e os desaparecimentos. Eu acho importante falar isso, né? Porque essa luta do Aloysio em torno dessa obra, onde foi que vocês enterraram nossos mortos, que é fruto de um trabalho dele nesse sentido, contra os desaparecimentos, né? O fato de ele ter descoberto, o simples fato de que existiram desaparecidos, mostra pra gente a tática do Estado brasileiro, essa tática que nos ajuda hoje a entender por que é que as pessoas, a sociedade brasileira, tem tanta dificuldade de visualizar o que foi a ditadura. Porque durante a ditadura, muitas coisas não eram conhecidas, não eram sabidas, ao ponto de chegarmos ao ponto extremo de mortes não serem sabidas, nem mesmo pelos seus familiares. Então, essa ideia do desaparecimento político traz essa crueldade a mais, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, talvez o Aloysio fale, e eu acho que eu vou tentar contar um pouco também a questão das políticas públicas relacionadas a isso. Então, eu acho que essa apresentação, né, o Aloysio depois saiu do Brasil, foi um dos militantes banidos pelo Estado brasileiro, né? O banimento foi uma criação da ditadura brasileira, da legislação brasileira. Uma pessoa não é nada, perde completamente a sua cidadania. Em 1970, 71, né? Daqui o Aloysio foi então para o Chile, do Chile foi para a Argentina, para Posadas e para Resistência, voltando então para o Brasil apenas em 1979, me corrige depois, Aloysio, e aí passando a fazer uma militância, mas atuando como jornalista, né? E aí tendo uma atuação no jornal O Nosso Tempo, lá em Foz do Iguaçu, e desde então misturando essa sua atuação profissional com essa militância vinculada à questão dos direitos humanos. Num primeiro momento, a questão da ditadura, mas não só da ditadura. Naquele momento, lá em Foz do Iguaçu, estava acontecendo a luta dos desabrigados de Itaipu, né, dos desalojados de Itaipu, e ele estava lá, Aloysio Palmar, junto com outros companheiros, lutando e junto com aquelas pessoas, né? E continuou fazendo esse trabalho, e continua até hoje, mais recentemente, no Centro de Memória Popular, lá em Foz do Iguaçu. Então, assim, essa é uma brevíssima apresentação, e eu vou passar a palavra para o Aloysio, que vai ficar bem à vontade para, dentro dessa vasta trajetória, evidentemente que o Aloysio não vai fazer uma exposição desde sempre, né? A gente, inclusive, aqui no projeto de pesquisa Ditadura no Oeste do Paraná, a gente já tomou algumas horas de depoimento do Aloysio, vários outros projetos já fizeram isso e fazem isso, sempre o Aloysio tem alguma coisa nova e importante para dizer, seja por se sentir mais à vontade para lembrar, ou seja pela possibilidade de, em um dado momento, destacar um determinado aspecto então, da militância dele. Então, o Aloysio fica à vontade dentro desse tema para fazer a sua exposição. Não é a primeira vez que o Aloysio vem aqui, né? E que inclusive o Centedal traz o Aloysio aqui. E é sempre um prazer para a gente, e hoje, mais que nunca, poder estar recebendo essa documentação e disponibilizando a qualquer pesquisador que tenha interesse,
além de toda a documentação pessoal que eu digo que estava de alguma maneira em seu poder, também temos aqui uma novidade que é o relatório completo da Comissão Nacional da Verdade impresso, que são esses volumes que vocês podem ver aqui também, que o Aloysio conseguiu e nos fez essa gentileza de estar trazendo aqui para o CBDAO. Então eu passo a palavra para você, Luiz. Obrigado. Boa noite. Eu havia sugerido para a Carla fazer essa nossa conversa numa sala de aula. Eu imaginei assim, umas 10, 15 pessoas. Sucesso aí, quase que lotamos o auditório. Eu não costumo carregar nada escrito, eu vou falar, mas dessa vez eu trouxe. Já começa a falhar algumas válvulas na cabeça, né? Então, eu trouxe um roteirinho que facilita a minha conversa com vocês. As conversas vão ficando cada vez mais raras, mais difíceis. O que é isso? Você acha? Eu também acho. Ah, não, segura. Oi? Ah, toda vez. Então, uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente, que é a questão, eu não sei se é do silêncio ou da memória, né? As duas coisas. E talvez mais o silêncio do que a própria memória. Porque o silêncio afeta a gente até os dias de hoje, né? Então, essa memória do silêncio, que você trabalha também, a memória do silêncio, nós estamos buscando e remoendo a memória desse silêncio desde a época da prisão, né? Onde os presos políticos, e eu vivi no meio de coletivos, e muitos coletivos de presos políticos, tanto no presídio, quando eu fiquei em coletivo, né? A maioria das vezes eu ficava sozinho, em celas, em cubículos ou em solitárias. Mas quando eu estava em coletivo, tanto coletivo no presídio do AU, como coletivo na Ilha das Flores, lá no Rio de Janeiro, como Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e a própria Ilha Grande, esses coletivos de preso político, eles evitavam certos temas. Não falavam de certos temas. Militância, porque eram coletivos de guerrilheiros. E muitas coisas estavam ainda no ar, né? E as pessoas, para não se comprometer, para não comprometer outros, né? Então havia um silêncio muito grande em relação à militância lá fora. Mas também havia um silêncio em relação às torturas. Porque quando mexia com tortura, mexia com as prisões, as quedas, as delações, né? Premiadas ou não, desde aquela época. E a gente até tentou, eu acho que foi mais o coletivo da Ação Libertadora Nacional, que tinha como seu líder o Carlos Marighella, fez um quedograma. O quedograma era procurar descobrir as quebras, né? Fulano caiu porque fulano por isso, por aquilo. Foi uma tentativa de fazer um quedograma, mas foram poucas tentativas. Minha organização original, por exemplo, original em termos, que a minha original mesmo era o PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, lá na década de 60, mas que foi o MR8 de Niterói, do Estado do Rio, não fez quedograma. E até hoje a gente se reúne em botequim, em barzinho, lá no Lamas, vai no bloco do Barro do Carnaval, a gente vai no aniversário do Bocão, vai no aniversário do Zilé, se reúne, mas ninguém toca no assunto das prisões, nem das quedas. Mas se passaram 40 anos e continua o silêncio. Então, esse silêncio é uma coisa complicada. Como você vai trabalhar com memória se existe o silêncio ainda dos ex-presos políticos, né? Tudo bem que o silêncio naquela época era importante e devido a traumas. Ela me sugeriu que durante a minha fala fosse falando de coisas da minha vida, né? Na minha casa,
Na clandestinidade, a gente não falava nada, tudo bem, na clandestinidade, mas eu tinha que falar com a minha mulher, ela não falava nada comigo, nem eu com ela. Eu saía, viajava, desaparecia, ela ficava rezando, porque não sabia se eu ia voltar ou não ia voltar, mas também ela não falava nada. A filha já tinha 7, 8 anos, também não sabia de nada. Mas tudo bem, era na clandestinidade, né? Mas na volta, em 79, o silêncio continuou. Aí eu comecei a pensar, será que só eu, só na minha casa que a gente evita falar? Mas eu descobri que também em outras famílias há um processo de, não é de esquecimento, um processo de não tocar no assunto da militância, nem da prisão, nem de tortura dentro de casa. Existem muitas exceções, mas eu estou falando da maioria. As exceções têm livros publicados, trabalhavam no grupo Tortura Nunca Mais, deram palestras, mas a maioria, até hoje, recentemente, a filha da Terezinha Zerbini, que foi líder do movimento nacional feminista, Feminino pela Anistia, e mulher do general, a general Zerbini, que é um general democrata, a filha só agora confessou que quando ela foi visitar a mãe num quartel em São Paulo, ela foi arrastada para uma sala e foi estuprada, eu não sei se foi por sargentos, cabos, soldados, oficiais, ela não sei, mas ela foi estuprada por militar. 40 e tantos anos depois ela fala do estupro que ela sofreu. Ela guardou durante todo esse tempo essa memória. O pai morreu, a mãe morreu e só agora ela falou. Ela deu uma entrevista e disse que ela foi estuprada. Então, essas são as questões do silêncio, né, que pega muito forte e é difícil trabalhar com memória nesse campo enquanto persistir. Tudo bem que quando há silêncio, como aquela dos camponeses que nós levamos para a audiência pública em Cascavel. Eles não queriam falar, tinham trauma de falar, recordação doía muito, né? Porque para um camponês falar que foi preso ou torturado é muito cruel, um homem do campo, né? Hoje, já com seus 80 anos, alguns até evangélicos estão falando, para eles era muito ruim, porque eles se consideravam assim, que isso é coisa para criminoso, né? Não é um homem sério, um chefe de família. Então, para eles, o conceito deles, na cultura que eles têm, revelar em público, no auditório misto, lotado lá no Oeste, dizer que foi preso e torturado, aquilo ali foi difícil arrancar desse pessoal. Isso é um pequeno grupo, mas o grupo é muito maior. O grupo é muito maior. Tem muita gente que até hoje não fala ou de vergonha, ou porque dói muito, está revelando as perseguições e as torturas e as prisões. Quando o cara, isso até a gente entende, é possível entender, mas quando é classe média, pessoas de formação acadêmica ou colegial, guardar silêncio, isso, não é? Isso aí tem que ser trabalhado, tem que ser visto por que é poupar os filhos do sofrimento, a família do sofrimento, será que é isso? Ou de si próprio? Mas não é só poupar os filhos do sofrimento. Eu tive um jornal, que eu estava falando há pouco, que está fazendo um trabalho sobre o nosso tempo, durante 15 anos em Foz do Iguaçu. 15 anos, eu fui o editor do jornal, eu e o Gilberto Massaro. Ou seja, o jornal começou em 80, foi até 95. Eu tive N oportunidade de escrever sobre minha militância, sobre minha prisão, sobre minha história. Nunca escrevi uma linha. Nunca escrevi nada. Só agora que eu comecei a refletir sobre isso. Na época não tinha essa reflexão. Eu estava envolvido lá em lutas, na questão dos apropriados da Ipuma, Tias e índios,
transporte coletivo e levar saneamento básico para as vilas, eu estava na luta social, do ativismo social, olhando para frente. Eu não olhava no retrovisor. Procurava não olhar no retrovisor. Não tinha consciência dessa questão, né? Só passei a me tocar bem depois, porque eu nunca escrevi nada. E já havia livros e depoimentos na praça, tirando o capuz do Caldas, Álvaro Caldas, foi um dos primeiros livros revelando as torturas, essas coisas, já estava circulando o Tirando o Capuz. E outros livros, que não tiveram tanto sucesso, porque a coisa é moda, é imprensa. O livro que fazia sucesso era o livro do Gabeira, né? Era o Periscopoeiro, aquela coisa toda dele, que ele veio com essas novidades lá da Suécia. E isso aí foi moda, né? Mas o livro do Álvaro Caldas quase não teve repercussão. Mas eu aqui no interior do Paraná, tendo um jornal à minha disposição, podia ter feito, uma vez por semana, escrever uma página, uma coluna, não escrevi nada. Eu escrevia do Pinochet, escrevia do golpe, escrevia um montão de coisa. Mas deles, você vai ver, você não escreve, conta uma linha. Então, isso aí tem motivo. Porque logo no início, sai a primeira edição, saiu o meu nome no expediente. Aí, à noite, bate uma pessoa lá em casa, era o dono da farmácia Teixeira, que era vereador lá em Foz do Iguaçu. Luiz, eu fui chamado no batalhão e é porque o seu nome não pode constar no expediente. Se o seu nome sair do expediente, eu tiro, nós vamos tirar o nosso apoio. Ou seja, de um grupo que era contra o prefeito, que apoiava o jornal com publicidade, essas coisas. Então, tá bom, eu tiro o meu nome, não é? Eu não quero, então talvez tenha sido isso que provocou que eu, devido à minha trajetória, podia prejudicar o jornal. Talvez tenha sido por isso que eu não escrevi nada. Mas eu acho que não, é porque eu não trabalhava com memória naquela época. Eu tinha a mesma dificuldade de trabalhar com a memória do que muitos companheiros pelo Brasil afora. Apesar de toda a questão da vitimização, essa coisa toda. Quando abre o arquivo público do Paraná, abre o arquivo do DOPS, quando o arquivo do DOPS sai e vai para o arquivo público do Paraná, e toda essa documentação do DOPS é aberta, isso foi em 1992, no governo Requião. Quando abre, eu estava lá no dia da abertura. Adolfo Mariano da Costa, que foi prefeito de Medianeira, foi o primeiro, não sei se é chefe, presidente, ou que do arquivo. Ele fez um discurso bonito, ele fez um discurso bonito e abre-se os arquivos. Eu já fui buscar, eu quero conhecer minha história. Porque eu também fui em busca da minha história, da minha memória, né? E outros também, e eu também da memória dos companheiros. Então, nessa minha primeira investida no Arquivo Público do Paraná, eu juntei muito documento. Deram lá as fotocópias horrorosas, né? Mas na época, na correria, né? Todo mundo atrás de documento, e eu consegui os primeiros. Essa era a minha história, que eu já havia esquecido. Encontrei um diário que eu escrevi no Parque Nacional do Iguaçu, que era maneiro do guerreiro. O Che Guevara escreveu o diário, né? Então a gente queria escrever também. Hein? A Veja teve acesso ao diário, né? Eu só tive acesso lá no arquivo público, numa cópia desse diário aí, desse período dentro do Parque Nacional, fazendo treinamento guerreiro. Então, a minha memória começou a trabalhar também, porque a minha história começou a vir à tona. Para mim, eu comecei a conhecer a minha história pelo arquivo. O arquivo me ajudou a reconstruir uma trajetória. Essa reconstrução foi ali. E depois continuei, sabe? A coisa, peguei gosto pelo negócio, né? E fui sempre vasculhando arquivos em busca não só da minha história, mas da história também dos companheiros mais próximos e dos movimentos, das organizações, da resistência, enfim, né?
muitos outros companheiros fizeram o mesmo. Havia muita coisa individual, muito de família, de pessoa. Eu já procurei já fazer de forma mais coletiva, mas até então eu fazia tudo isso e ficava quieto. Eu guardava para mim todas essas verdades, né? Mas quando o ministro da Justiça, em 2002, tá, 2002. Foi em 2002, ele abriu o arquivo, foi o Paulo de Tarso ministro, no governo do Zé Fernando Henrique Cardoso. Quando o ministro da Justiça, pressionado pelos familiares dos mortos desaparecidos, muita pressão dos grupos Procurando Nunca Mais, dos familiares, ele faz um acordo com a Diretoria Geral da Polícia Federal e decide abrir os arquivos da Polícia Federal